que um dia eu vou chegar, como Jesus falou para aquela mulher samaritana, né? Nós vamos ler essa passagem, é clássica quando se fala de adoração, mas ela não é a única, né? Ali nós vemos Jesus tentando explicar sobre adoração para ela, tentando desmistificar a adoração. E a gente, como ser humano, tenta mistificar de novo. A gente, como ser humano, tenta colocar a adoração numa limitação. O curioso sobre a nossa igreja é que nós começamos a nossa igreja como um ministério de louvor. E depois nós compreendemos que somente louvar não era adorar. O Senhor foi batendo nessa tecla conosco. Chegou o momento que nós mudamos o nome para Ministério de Adoração, Luz e Vida, né? Que hoje é a nossa garagem LL. Glória a Deus por isso. Amém? Por que que isso aconteceu? Por que que eu tenho uma carteirinha que eu posso falar sobre adoração? Porque Deus me mostrou naquela época, há 10 anos atrás, 12, 13, a idade da Ana, 14, não é? Que a adoração é muito mais ampla do que aquilo que a gente imagina que ela seja. A Bíblia nos traz muitos exemplos de pessoas que adoraram a Deus, só que cada um adorou do seu modo. Então, eu não posso colocar a adoração numa limitação que só eu, ser humano, talvez me sinta satisfeita com aquilo. Eu preciso pensar num conceito de adorar, ou num sentido de adorar que vá satisfazer a Deus, e não a mim. Eu posso estar na igreja, cantar um louvor. Posso cantar um louvor e dizer o quanto Deus é grande. Mas se no momento que eu estou falando que Deus é grande, eu estou pensando em algo que não é Deus, ou alguém que não é Ele, a minha adoração se foi. Eu estou apenas louvando, eu estou apenas cantando. Mas eu entendo também, pelo contexto bíblico, que Deus não quer só cantores. Quando Jesus encontrou aquela mulher samaritana, lá na Samaria, não foi isso que ele disse para ela, quando ele tratou da adoração. Jesus ali quebrou os paradigmas, não só de um judeu falando com uma samaritana, nós já sabemos disso. Não só porque eles eram um povo inimigo, nós já sabemos disso. Mas porque ele via que o conceito de adoração era um conceito muito, muito estrito, ou restrito ao conhecimento que eles tinham religioso. E aí entra a questão da religiosidade, a qual nós cristãos não devemos nos apegar. A religião é algo bom, eu acredito, é algo bom. Mas nós temos que sempre discernir qual é a verdadeira religião. Pastor, a gente entra numa discussão nessas horas, porque um fala que a verdadeira religião é a dele, a outra fala que é a dela. Só que eu não vou me pautar naquilo que ele fala ou que ela fala. Eu preciso me pautar naquilo que a Bíblia fala. E quando, nessa questão, um parêntese só na questão da religião, quando eu abro a minha Bíblia, saúde, pastor, no livro de Tiago, o que Tiago me ensina sobre religião? Tiago me ensina que para Deus a religião é vã. Ou seja, para Deus a religião baseada em dogmas, costumes e tradições não é a verdadeira religião. Então, se eu estou numa religião que se baseia nisso, em tradições, em dogmas, em costumes, em cultos, em ritualísticas, posso dizer que, à luz da Bíblia, essa não é a verdadeira religião. Porque Tiago ainda nos ensina que a verdadeira religião é o quê? Cuidar do órfão e de quem mais? Da viúva. A verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva. E quem era o órfão naquela época e quem é o órfão hoje? É o abandonado, é a criança abandonada, o necessitado e a viúva.
Não vamos falar das viuvinhas de hoje, vamos falar das viúvas do passado. Aquela mulher que não tinha quem lhe sustentasse, porque o marido havia morrido. Então, ela ficava sozinha, não tinha de onde tirar a provisão, não é? Então, quando a gente observa tudo isso, o que nós conseguimos compreender? A verdadeira religião é o meu amor ao próximo. É eu fazer o quê? O bem. Então, se eu vou citar aqui as duas predominantes, religiões predominantes. Se eu sou católico e faço o bem e tenho a minha fé em Cristo, amém. Se eu não diluo a minha fé entre vários Cristos e vários Jesus, amém. Se eu sou evangélico, estou na religião evangélica e faço o bem para as pessoas, amo o meu próximo, amém. Posso dizer que seria a verdadeira religião. Mas a instituição não é algo importante para Deus. O importante para Deus é o coração, é a atitude, é eu repartir o meu pão, é eu dar a roupa que aquela pessoa necessita, é eu dar o cobertor que ela necessita, é eu cuidar daquele vizinho pobre que não tem quem dê nada para ele, né? É eu dar um remédio para uma pessoa que está doente, que eu conheço. Para Deus, essa é a verdadeira religião. Amém, queridos? E a gente observa, então, que Deus desmistifica o que o homem vem mistificando ao longo dos séculos. Não é? A gente percebe que Deus quer que realmente nós vejamos a verdade e nós vivamos essa verdade. Não é à toa que Jesus, quando chegava para falar com alguém, ele falava em verdade te digo, não é? Parece que Jesus queria enfatizar algo que era óbvio, mas naquela sociedade não era óbvio, porque as pessoas que tinham uma religiosidade costumavam mentir. Então, não era algo óbvio Jesus chegar e dizer em verdade, não. Ele estava indo contra o costume da época, em que as pessoas costumavam mentir umas às outras, mas eram religiosas. Mas estavam nas sinagogas, estavam orando a Deus. Então, quando a gente começar a pensar agora em adoração, nós temos que abrir a nossa mente. O exemplo que eu dei, eu posso estar na igreja cantando, Senhor, Tu és grande, mas o meu coração lembrando de alguém que não é Deus. Onde está então a minha adoração? Nesse ponto. Amém, queridos? Isso é só para a gente começar a compreender o quão grande é a adoração. E quando nós falamos assim, Senhor, eu quero te adorar, cantamos assim, nós precisamos compreender que essa adoração não é só na igreja, no momento do culto, do louvor, que essa adoração transcende limites, extrapola limites. A cerquinha que a gente coloca em torno da gente e em torno de Deus, querendo manter Deus assim dentro da nossa cerquinha. Não, amados, não. Nós precisamos ver a Deus com os olhos da fé e deixar que o Senhor nos mostre as coisas grandiosas que nós não conseguimos ver com os nossos olhos físicos, amém? E a adoração é caminho para isso. Amém, amados?